É conhecida aquela frase do Aristóteles, segundo a qual a filosofia começa pelo espanto. Algumas outras expressões empregadas para esse espanto, por calma, não é? Que Aristóteles menciona como o assombro e a admiração. E são expressões equivalentes, porque esse assombro, essa admiração que nós temos pelas coisas, quando nos damos conta delas, quando nós percebemos a sua beleza, o seu mistério, o modo como elas se movimentam, né, para empregar o tema do movimento que é tão importante na filosofia aristotélica, bem, quando nós observamos todas essas coisas, nós nos espantamos. Nós nos espantamos com a realidade. Nós nos espantamos que possamos, em alguma medida, compreendê-la. Isso tudo é de alguma forma natural, não é? E dependendo do modo como a gente vive, isso pode, a experiência assim, refletida e enunciada desse modo, ou seja, o enunciado da experiência, não ela em si, pode passar um pouco batido da gente. E entanto a gente além de observar esse movimento das coisas, a gente com o tempo vai adquirindo familiaridade com elas, com todo o quadro, né, o cenário da nossa vida, que eu já falei outras vezes, a gente vai adquirindo familiaridade com esse cenário e a gente vai se apegando a ele. A gente vai tendo gosto, sabor pelas coisas. Isso ainda está nesse princípio da filosofia, né? Nesse amor que nós desenvolvemos pelas coisas ao redor. Esse amor já é também um princípio de contemplação, né? Dessa aprovação pela existência das coisas tal como elas são, desse encantamento pela realidade que, ao mesmo tempo em que a abertura para a verdade, no sentido de por que isso tudo está aqui, de por que isso existe, por que eu estou aqui, e a investigação disso também, não é? Que é própria da filosofia, mas também é uma abertura para um mistério das coisas. Ou seja, que essa investigação filosófica inicial, esse encantamento, não é? Mesclado com assombro, em português a gente tem que usar essas expressões juntas, não é? Até vendo como elas se complementam, esse encantamento mesclado com assombro, ele convida também ao mistério das coisas. Não se trata de desmontar um mecanismo. Tá? Agora eu entendi como funciona tudo, é típico do reducionista, para simplesmente para fingir que não há problemas, para fingir que não há coisas que não sejamos capazes de entender. E quando essas coisas aparecem, fingir que elas não existem, né? Que é uma coisa típica de todos os reducionismos. E, no entanto, é uma abertura justamente para aquilo que a gente não entende, né? Para o mistério. E essa experiência de assombro, admiração, ela vai continuando ao longo da vida, ainda que nós possamos fechar os olhos para ela, ainda que nós não a enunciemos, mas vez por outra, como que ela irrompe no nosso cotidiano, né? Na rotina que nós formamos, seja uma rotina em torno do não pensar nisso, ou uma rotina com espaço para tentar olhar para a realidade, né, ao nosso redor, para a nossa circunstância, para o cenário da nossa vida com olhos de encantamento. O fato é que essa experiência volta e irrompe. Né? Ela irrompe, por exemplo, em grandes emoções, né, com as quais nos deparamos na vida, né, que nós temos, que nós experimentamos por causa de outras experiências. Ela irrompe, por exemplo, numa grande amizade. Ela irrompe, hoje estou gravando o Dia dos Pais, na paternidade, quando as pessoas têm filho. Ela irrompe em alguma medida quando elas se apaixonam. Ela irrompe quando as pessoas constituem um lar, né? E mesmo que a religião se torne uma rotina, né? Você vai à missa todo domingo, por exemplo, ou mais vezes na semana, né, do que no próprio domingo, e aquilo em alguma medida se torna uma rotina repetitiva, tal como as suas orações, ainda assim não é a nossa
a nossa mera repetição exterior, não estou dizendo que seja só isso, tá? Estou dizendo que é uma possibilidade para todos nós, até mesmo uma tentação. Mas ainda que essa tentação se realize da mera repetição exterior, ainda assim essa admiração e o assombro irrompem algumas vezes. E nós temos a experiência singular de experimentar a experiência singular de afirmar a vida, né? No sentido que o Piper fala, não é? Que amar é afirmar na realidade, vem do latim probus, bom, dizer que aquilo é bom. E nós temos essa experiência do, caramba, que bom que estamos aqui, que bom que essa outra pessoa, a esposa, o filho, o amigo existem. Que bom que eu posso ter esse contato com Deus na liturgia, na minha oração em casa. Que beleza que é a minha vida e que eu não percebo. E essa experiência de assombro, de encantamento pelas coisas, pela nossa própria circunstância, ela precisa ser pensada junto com outra, que é a experiência da morte. Porque a partir do momento em que nós conseguimos afirmar a bondade, a beleza das coisas, e que essa admiração, esse encantamento irrompe em nós, nós não queremos perder nada do que amamos. E aí eu me lembro do Namuno, em Do Sentimento Trágico da Vida, quando ele fala com agonia e intensidade, como ele costumava falar, que ele não queria que a sua identidade fosse perdida de nenhum modo na eternidade. Ele não queria que nada fosse perdido, porque se algo desta vida conhecida fosse perdido, já não seria ele mesmo quem se salvaria. Ou seja, já não seria ele mesmo que continuaria após a morte. E quando nós amamos a vida ao nosso redor, nós temos esse anseio também. Né? E por amar a vida, quando eu falo de amar a vida, por isso que eu empreguei o qualificativo aqui ao redor, porque eu não estou falando apenas da nossa vida biológica, da nossa existência física, material, eu estou dizendo a vida com as pessoas ao redor e com todo o cenário em que a nossa história se desenvolve. Nesses momentos de assombro e de admiração em que nós aprovamos isso tudo de uma vez, como que num golpe de vista, nós também não queremos que isso se perca. Nós não queremos que isso deixe de ser, que isso que veio à existência por obra divina deixe de ser em algum momento. E essa necessidade de permanência, acompanhada da admiração e do medo da perda, é uma tensão que eu gostaria de explorar como em alguma medida, uma antecipação do céu, como até mesmo um desejo do céu para nós. Não é algo contraditório a gente temer que isso tudo se perca, a gente amar as coisas, amar a nossa vida nesse sentido mais amplo que eu falei, temer que as coisas e as pessoas sejam perdidas, que a nossa história seja perdida. Isso não é contraditório com dizer que nós esperamos o céu. E, para falar disso, eu vou voltar a um fragmento aqui de Gilead, do pastor John Ames. Eu já gravei, se vocês ainda não viram, vou deixar o link depois. Gravei um curso completo sobre Gilead, está aqui disponível no canal gratuitamente, e esse livro é maravilhoso. E, enfim, se alguém ainda não viu, só brevemente explicando, esse livro aqui, da escritora americana Marilynne Robinson, é um livro relativamente recente, tá? Ele ganhou o prêmio Pulitzer, e ele consiste em cartas, ou uma longa carta, que um pastor presbiteriano idoso, John Ames, escreve ao seu filho pequeno, porque ele sabia que iria morrer, e antes de que o filho pudesse crescer e ter mais maturidade para conhecê-lo. Então, nessas cartas, ele se dá a conhecer ao seu filho. Tá? Aí, claro, recomendo a leitura e recomendo que vocês, se quiserem, assistam a minha série de vídeos que acabou se tornando um curso a partir desse livro, Gilead.
Em determinado momento, o pastor John Ames diz o seguinte, e aqui vem a propósito que nós estamos falando, tá bem? Às vezes, sinto-me como uma criança que abre os olhos para o mundo, vê coisas incríveis cujos nomes nunca virá a saber, e então tem de fechar os olhos novamente. Sei que tudo isso é pura miragem em comparação com o que nos espera. No entanto, pura miragem em comparação ao que nos espera seria esta vida em comparação com a vida eterna em comunhão com Deus, tá? Seria pura miragem. No entanto, isso só torna as coisas mais adoráveis. Há nelas uma beleza humana. E não posso acreditar que, quando todos tivermos sido transformados e estivermos envergando a incorruptibilidade, simplesmente esqueçamos a nossa fantástica condição de mortalidade e impermanência, o grande sonho radiante de procriar e perecer, que era a coisa mais importante do mundo para nós. Na eternidade, este mundo será Troia, creio eu, e tudo o que aconteceu aqui será a épica do universo, a balada que se canta pelas ruas. Porque não imagino nenhuma realidade velando inteiramente esta aqui. E acho que o sentimento religioso não me permite tentar. Essa aqui é uma afirmação desta vida criada por Deus, pensando no céu, e uma afirmação do céu, da comunhão plena com Deus, a partir desta vida. Este mundo será Troia, a nossa aventura épica da chegada até o céu. Já tem um sentido, né? Já tem uma beleza, já tem a beleza dessa trajetória difícil, dura, árdua. Essa vida, então, é como que a história será, assim esperamos, como que a história da nossa chegada ao céu. Uma história que nós jamais esqueceremos. E para que nós não nos esqueçamos dela, nós devemos estimular cada vez mais esse sentido de admiração, de encantamento pela realidade, pelo cenário da nossa vida, pela nossa circunstância, porque nada disso aqui é perdido. Como eu já falei em outro vídeo, tratando do C.S. Lewis, o caminho do céu é formado pela poeira deste mundo. Nós não podemos nos esquecer disso. Se nós chegarmos empoeirados ao céu, será com a poeira desta terra aqui, sobre a qual nós caminhamos por muitos anos. Para a jornada poder se cumprir e a história poder ser contada, é preciso que esta vida seja vivida com esta atenção, com essa admiração, com esse olhar encantado pela realidade. É um olhar que precisa ser cultivado. Eu disse que em diversos momentos ele rompe, às vezes até a nosso despeito. Pois bem, façamos, né? Façamos com que esses momentos apareçam mais vezes. Estimulemos esses momentos. Aquela famosa frase do Pablo Picasso, não é que a musa me encontre trabalhando. Que eu cultive essa atenção para o cenário da minha vida, a fim de que quando essa admiração aparecer, ela não vai me pegar desprevenido, porque eu já estava esperando por ela. E esses capítulos que nós não queremos que se percam, inicialmente, ainda durante esta vida, vão ficar na nossa memória. Já não serão esquecidos. E não sendo esquecidos os capítulos passados, nós conseguimos projetar a nossa caminhada, em alguma medida, e reforçar a esperança de chegarmos empoeirados ao céu. Com cada grão de poeira saindo um passo dessa viagem, dessa peregrinação. Quando nós deixamos de admirar, quando nós deixamos de pensar no céu e pensar nesta vida a partir do céu e no céu a partir desta vida, a verdade é que nós deixamos de viver. Que nós, com medo talvez da morte, do que vier depois, a gente acaba abdicando da vida.
que é o contrário, que o pensamento da morte faz a gente viver por aquilo que é permanente, por aquilo que vai continuar apesar da morte, depois dela. E esses momentos que rompem de admiração, de assombro, de novo, mesmo os que rompem a despeito da nossa vontade, são um lembrete daquilo que é permanente, são um lembrete do nosso anseio para que as coisas que nós amamos, e especialmente as pessoas que nós amamos, permaneçam de alguma forma, para que essa nossa história, a qual nós tanto nos apegamos, não seja perdida. E muito mais o será se nós cultivarmos essa admiração, né? Então, parte desse caminho ao céu, uma parte importante dele já demanda atenção. Digamos que a atenção, claro que a caminhada é uma metáfora em si. Portanto, a atenção, posso dizer que é uma parte da caminhada. Não é apenas andar de cabeça baixa, é andar olhando ao redor, querendo se lembrar da rota, das marcas no caminho. Humanamente, o esforço é impossível. A gente não consegue se lembrar de todas as coisas, absolutamente todas as coisas. Mas nós podemos nos lembrar e nos encantar com aquilo que importa. E claro, a gente só vai relembrar algo sobre o que a nossa atenção repousou. Se a nossa atenção estiver em porcaria, em distrações, se a nossa atenção estiver abdicando da vida, a gente não vai se lembrar daquilo que importa. Aí sim nós não vamos nem sequer nos lembrar de nós mesmos. Não vai dar para dizer que houve uma história que ela foi perdida, porque nós a desperdiçamos. E é muito difícil, pensando como pastor de Anéis, que esse mundo vai ser Troia, pensando no céu a partir deste mundo e neste mundo a partir do céu. É muito difícil querer o fim da jornada, que é o céu, desprezando o seu caminho, desprezando esta vida, desprezando a beleza que nos chega pelos sentidos, desprezando a admiração que nós podemos cultivar por essa beleza. É muito difícil esperar o céu quando a gente esquece de todas essas coisas. Certo, meus amigos? Agradeço pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.